A verdade é que quando nós casamos, nós temos muitos direitos, não é assim? Mas também temos muitos deveres. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o papel do homem, o papel do marido no casamento. Quais são os deveres que eles têm depois de casado? Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Aqui nós já conversamos um pouco sobre o papel da mulher no casamento e por isso eu decidi trazer para vocês também um pouco sobre o papel do homem no casamento. Afinal de contas, não são só as mulheres que têm seus direitos e seus deveres. Os homens também têm seus direitos e seus deveres e são distintos dos das mulheres, que é o melhor ainda. Então você pode complementar o seu entendimento a respeito de deveres dos homens e das mulheres no casamento assistindo também o outro vídeo, depois que esse terminar, tá certo, gente? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Quando esse vídeo acabar, você vai logo pro outro, beleza? Combinado? O primeiro papel que o homem tem que desempenhar no seu casamento é o papel de cuidar, de proteger e orientar a sua mulher. E isso também se estende aos seus filhos. O homem precisa sim saber tomar decisões, precisa sim saber orientar a sua família, precisa sim ser corajoso ao ponto de cuidar dela. E quando se fala de orientar, de cuidar, de proteger, não se fala de tirania, tá certo, gente? Governar não significa ser tirano. Governar não significa dominar, significa conduzir, significa orientar, significa encaminhar. E é isso que o homem tem que fazer no seu casamento. É óbvio que ele pode ter dificuldade aqui e acolá em desempenhar esse papel. E foi para isso que Deus designou a mulher, a sua ajudadora, a sua auxiliadora. Mas o papel principal de governar, orientar, de cuidar, de proteger é do homem. O homem precisa assumir esse papel, gente. O homem tem que ter coragem de governar, ele tem que ter disposição para fazer isso. Ele tem que ter aptidão para isso. Porque por mais que a mulher possa fazer, ela vai se desgastar muito mais facilmente do que ele, porque esse não é o papel dela. Afinal de contas, isso vai cansar a mulher se ao seu lado, ao invés de um homem que assume o seu papel, ela tem um homem que ela tem que desempenhar o papel dela e ao dele ao mesmo tempo. O segundo papel do homem no casamento é o papel do amor. O homem precisa amar a sua esposa. E esse amor é o amor sacrificial, sabe, gente? A própria palavra fala. É o amor que compara o amor de Cristo com a sua igreja, aquele amor que se doa, aquele amor que se entrega. É o amor que você dá a vida pela outra pessoa. A palavra também fala que o homem que não ama a sua esposa, ele destrói a si mesmo. Diz também que o homem que não trata a sua mulher com gentileza, as suas orações são impedidas, as suas orações não são ouvidas. Então o homem precisa entender que ele tem que amar a sua esposa com todo o seu coração. Ele tem que se doar a ela do mais íntimo possível. E para com essa história de, mas ela não é você, homem. Você tem que amar a sua mulher inicialmente. Lembra que o amor do homem pela esposa foi comparado ao amor de Jesus pela igreja? Quem amou primeiro? Foi a igreja ou foi Jesus? A igreja ama Jesus em retribuição pelo amor dele, entendeu? A igreja ama Jesus porque Jesus se entregou pela igreja. A tua mulher vai te amar se você ama ela primeiro. O terceiro papel do homem no casamento é o papel da abnegação. Talvez porque a gente tenha uma facilidade de ver os homens vivendo de modo mais egoísta, Deus tenha colocado para o homem justamente esse papel. Você precisa aprender a se desprender. Você precisa aprender a se doar pela sua esposa. Um marido egoísta, ele busca a sua própria comodidade. Um marido abnegado, ele busca o melhor para a sua esposa e assim o melhor para o seu casamento. E mais, essa abnegação, ela tem que ser em todos os sentidos. Você tem que buscar o melhor para sua esposa em primeiro lugar, no sentido emocional, no sentido espiritual, no sentido físico. Você tem que fazer com que para ela as coisas sejam melhores. E, gente, volta para aquela história. Mas eu vou fazer isso por ela, quem vai fazer isso por mim? Ela, seu bobão. Se você faz por ela, a primeira coisa que ela vai querer é te devolver esse bem.
Sabe um casal que o homem sempre se preocupa em fazer a sua esposa gozar primeiro? Já que a gente sabe que a mulher demora mais do que o homem, por exemplo. Mas o marido está ali sempre preocupado em fazer com que sua esposa tenha o seu orgasmo primeiro. Essa mulher ela vai ser feliz quando ela fizer o seu esposo gozar também. Pode ter certeza, quando você, homem, busca primeiro lugar se sacrificar por aquela pessoa vai devolver para você. É bíblico isso. O quarto papel do homem que nós vamos citar nesse vídeo é a obrigação de manter o romance e o afeto conjugal. Os homens precisam aprender que é responsabilidade deles trazer romance para o relacionamento. Normalmente, as mulheres são românticas por natureza, mas os homens não. E essa falta de romance no relacionamento, termina fazendo com que muita coisa no relacionamento mingue. Então, é seu papel manter aceso o romance. Eu já citei para vocês um livro aqui no canal e eu vou pegar para citar novamente. Esse aqui, ó. Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Esse livro é muito bom para te ajudar a entender por que o romance para a mulher é diferente do romance para o homem. Para o homem, o sexo não está relacionado ao romance. Para a mulher, sim. Então, se você traz o romance para o teu relacionamento, você vai estar melhorando o afeto conjugal. E o que é o afeto conjugal? O afeto conjugal, gente, é a intimidade sexual do casal. É seu papel, homem, fazer com que essa intimidade conjugal, esse romance, seja o mais saudável possível, para fazer com que a sua esposa se sinta bem para esses momentos com você. Ela se sentindo bem, você vai ter mais momento íntimo com ela. Você está entendendo que quando você desempenha o seu papel, é bom para sua esposa, mas também é bom para você? É aquela história, né? A filosofia, ado a ado, cada um no seu quadrado. O quinto papel que o homem tem que desempenhar para o seu casamento, e eu acho que para esse vídeo foi o mais difícil, é o papel da compreensão. Sim, é papel do homem compreender a sua mulher. Aí você pode dizer, mas Selminha, é muito difícil compreender mulher. Assuma os seus BOs, querido. Casa aquele que sabe que pode manter-se casado. Mãe costuma dizer um ditado que aquele que não pode com o pote não pega na rodinha. Meu amigo, se você sabia que era uma coisa complicada casar, então você entrou no barco, reme. Agora é botar para descer. Você compreende a sua mulher quando você a ama profundamente. Você compreende a sua mulher quando você a escuta. Você aprende sobre as suas necessidades, sobre os seus anseios, sobre os seus desejos, sobre o que é importante para ela, sobre o que não é importante, quando você passa a se dedicar a compreender essa mulher. E eu já disse, você compreende ela quando você a ama e quando você a escuta. E olha, por mais difícil que nós mulheres venhamos a ser, um homem destinado a compreender a sua esposa, ele vai conseguir fazer isso. E quando ele consegue fazer isso, os problemas do relacionamento são, com certeza, muito mais bem solucionados quando eles se apresentam. Eu citei 5 dos papéis que Deus gostaria que o homem realizasse no seu casamento para que esse casamento fosse feliz, sólido e bem-sucedido. Apenas 5. A Bíblia tem muito mais deles. Mas sabe uma coisa que eu tenho observado e que você, homem que está nesse vídeo, não vai fazer? É que alguns homens acham difícil trazer ternura para o relacionamento. E ainda assim, existem homens que acham que esses papéis são bobos ou então que são difíceis de fazer. Vou dizer uma coisa para vocês. Sinceramente, casamento não é uma coisa fácil. Casamento é para aquela pessoa que se dedica a, de fato, viver o relacionamento debaixo da vontade do Senhor. Portanto, alguns homens têm que entender que essa barreira de dificuldade em ser afetuoso, em demonstrar carinho, em ser cuidadoso, em tomar decisões difíceis, em exercer de fato os seus papéis, precisam ser ultrapassadas, precisam ser quebradas. E mais, alguns homens precisam entender que o seu papel tem que ser desempenhado antes mesmo que a sua mulher desempenhe. Alguns homens precisam entender que é tempo de romper essas barreiras que são, de certa forma, preconceituosas, ou seja, um conceito preconcebido. E pior, um conceito preconcebido ruim,
de que o homem, quando se doa pela mulher, de que o homem, quando ama a sua esposa, quando Cristo ama a igreja, de que o homem, quando tenta compreender a sua mulher, dá prioridade à sua mulher, de que o homem, quando tem o papel da orientação nas suas mãos e exerce essa orientação, está sendo fraco. Não, ele está obedecendo à vontade de Deus, ele está desempenhando o papel que ele tem que desempenhar quando casado. Agora eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: além desses 5, você tem mais um papel do homem no casamento para me dizer? Se tiver, me diz nos comentários. Fala também para mim o que você achou desse vídeo, eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, isso é muito legal, ajuda muito na moral do canal. E também, se você não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você vai receber todo o nosso conteúdo por aqui. Tem muita coisa boa, legal para você, eu garanto. E que Deus abençoe você. Cheiros e tchau!